só para a gente finalizar aqui, né, o conceito aqui da outra classe também, né, eu defini os outros atributos aqui como... Deixa eu dar até um dezoom aqui um pouquinho para facilitar de visualizar aqui as coisas. Ó. Definir os atributos como privados, né, nesse caso aqui. Definir um construtor aqui com parâmetros, né, e esse construtor ele recebe como parâmetro, como argumentos aqui, as informações de um produto, né, normal. E aí, igual a gente fez anteriormente, né, chamada ao construtor da classe mãe, né, e consequentemente aqui as informações, definindo aqui as informações específicas dessa classe filha, né, que também são recebidas aqui por parâmetro. Definir também, só para a gente economizar tempo, né, os respectivos getters e setters, né, e aqui embaixo também eu reimplementei, né, o método mostrar informações. A diferença é que aqui, além dele chamar o método mostrar informações lá da classe mãe, ele também está chamando essas instruções aqui que vão exibir as informações específicas aqui, né, dos atributos peso em gramas e cor, tá? Beleza? Aí só para a gente fazer um exemplo aqui na main, vou colocar aqui um produto físico, PF recebe new produto físico, eu vou passar aqui celular, um valor R$3.000, 0% de desconto, tem 20 em estoque. Qual que é o outro parâmetro aqui? Eu acho que é peso em gramas. Esse celular pesa 350 gramas, tijolo. E a cor, preto fosco. Antes da gente executar aqui, antes que eu esqueça, vou colocar aqui umas quebras de linha, só para dividir bem as coisas, tá? Vou colocar uma quebra de linha aqui, ó. Tá? Antes e depois, aliás, aqui não, né? Tem que colocar lá no... Deixa eu apagar isso aqui para ficar bonitinho. Println, exatamente. Aí aqui, eu vou chamar aqui um system out, né? Umas quebras de linha aqui só para ficar melhor aqui da gente visualizar quando a gente executar. Tá? Vamos lá. Opa, esqueci de mostrar informações. Ó, deu certo, né? Pelo visto. Tem uma dificuldade para acessar essas coisas aqui. Ó, acionando o construtor 1 porque eu estou chamando o construtor aqui passando os argumentos, né? Então por isso que está acionando o construtor 1 aqui do produto, né? Que é o construtor com argumento, beleza. Então aí eu estou criando, né? Definindo as informações aqui no objeto, né? E depois está sendo chamado, vou colocar aqui com desenho, né? Mostrar informações. O mostrar informações do produto virtual está imprimindo isso aqui, certo? Vou até abaixar aqui um pouquinho mais, isso. Mostrar informações do produto virtual está imprimindo isso aqui na tela. E o mostrar informações do produto físico está imprimindo isso aqui. Tá? Só que note que, lembra que no nosso método ali do produto virtual, a gente reimplementou o getPreço. Né? A gente teve aquela especificidade ali, e com isso o preço, né? Ele está aparecendo aqui diferente do que ele foi setado, que é o 500. Se eu não me engano, a gente colocou lá com 10% de desconto. Né? Para aparecer o preço já com 10% de desconto. Em contrapartida, aqui, ó, no nosso produto físico, ele foi setado, né, na hora que ele foi criado, com o valor de 3.000. E note que quando ele chama mostrar informações, o mesmo mostrar informações, né, lá, né, que ele, porque assim, ele chama mostrar informações lá do produto físico, só que ele chama também o método lá da classe mãe, que o método da classe mãe ele chama o getPreço, mas note que o getPreço, aqui ele está mantendo o preço na íntegra. Tá? Então, acho que agora ficou até um pouco mais clara aquela diferença, né, que a gente tinha comentado nos vídeos anteriores, né, que depende, né, do método, se aquela classe reescrever um determinado método da classe mãe e a chamada a esse método está vindo exclusivamente desse objeto, né, então, consequentemente, esse método vai ter o comportamento que foi definido especificamente aí nessa classe. De forma similar, tá? Se a gente, vamos supor que aqui, ó, a gente colocou aqui, ó, com 10%, né? Isso aqui é 10%, tá, pessoal? 10%. Por que 10%? A gente já viu anteriormente, né? Como se eu fizesse isso aqui, né? Despreço menos despreço vezes 0,1. Né? Essa conta aqui que acontece, né? Eu calculo quanto que é 10% e diminuo o total, né? Então isso aqui rapidamente é 10%.
Né? Vamos supor que aqui, em produto físico, eu queira dar R$10, R$15 de desconto, tá? Para todos os produtos físicos. Então, o que eu venho e faço aqui? Sobrescrevo esse método getPreço. Né? Ao invés de retornar aqui 10%, eu quero somente com R$10 de desconto. Tá? Para todos os produtos. O que vai acontecer? Na hora que imprimir aqui as informações, né, eu vou até colocar aqui o jogo e o celular com o mesmo preço para a gente perceber as diferenças. Tá? Vou colocar ambos como R$500. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Ó, note que ele trouxe aqui o valor, né? 450, porque o primeiro é com 10%, aqui é com 10%. E já no de baixo é com R$10 de desconto. Né? Desconto pai é esse, né? Então, ó, aqui, ó. Preço original menos 10. Aqui o preço original menos 10% do seu valor. Tá? Então, aqui eu tenho a situação, né, de duas subclasses que estão reescrevendo o método na sua classe mãe, né, no caso aqui o getPreço. E o que significa reescrever esse método? Modificar o comportamento. Né? Em uma classe, o método está funcionando de uma forma, que é calculando 10% de desconto em cima do valor, e na outra classe ele está subtraindo R$10. Então são comportamentos diferentes. E aí, ao invés de eu implementar dois métodos, por exemplo, assim, no método do desconto, né, get, preço, desconto, e fazer a conta lá para calcular o valor com desconto, ao invés de eu implementar um método só para isso, e aqui na outra classe fazer get, preço, 10, desconto, assim, né? Basta que eu reimplemente a classe, tudo bem, vou ter que adicionar uma outra implementação ali, né? Mas eu defino a classe com o mesmo nome do que está definido na mãe. Assim, quando chegar no método, né, ele vai identificar por qual objeto que aquele método foi chamado. Se foi o método aqui da classe produto virtual, bom, ele sabe que ele vai ter que chamar o getPreço com 10% de desconto. Se for o método vindo aqui do produto físico, ele sabe que ele vai ter que chamar o método que vai calcular aqui, com comportamento, né, que vai diminuir 10, vai dar R$10 de desconto. Tá? Então é mais ou menos essa a ideia, tá, da reescrita de métodos. Tá? E aí lembrando, né, que para eu reescrever, nesse caso, né, para eu reescrever, eu precisei modificar esse atributo, o atributo da classe mãe. E para que eu tenha acesso ao atributo da classe mãe, ou eu defino o atributo como público e permito acesso a todo mundo, ou deixo como protected. Tá? Beleza, pessoal? Assim, mas professor, eu tenho um método, eu poderia ter deixado esse cara aí como privado e poderia ter modificado o valor do atributo preço com um método setter, né? Porque daí o setter é público, eu modifico o valor do jeito que eu quero e depois ele vai estar acessível pelo getter, né? O getPreço. Poderia fazer isso, mas de novo, né? Se eu tiver que deixar na mão de quem estiver utilizando a classe para lembrar de setar o preço do jeito que eu quero, eu vou estar delegando essa responsabilidade para fora das classes, né? Então não é isso que eu quero, tá, pessoal? Então, eu sei que parece que é um pouco confuso, mas assim, a diferença, né, a analogia é sutil, né? Então é importante que vocês estudem bastante, né, e pratiquem bastante esses conceitos para que vocês possam construir isso, né, essas ideias, amadurecer bem essas ideias, né, na hora que forem implementar, tá? Porque orientação a objetos é difícil, né? A assimilação, a abstração é complicada, né, por conta desses mínimos detalhes, né? Porque se a gente não presta muita atenção, a gente acaba se confundindo, achando que a gente está fazendo sempre a mesma coisa, refazendo sempre a mesma coisa, né? E não é. Né? Então a diferença é bem delicada, é bem sutil. É importante que todos estejam aqui, né? Estejam compreendendo muito bem essas coisas. Beleza, pessoal?